dia novamente para vocês, nosso bom dia para a turma de Buriti dos Lopes, para Curral Novo, nosso bom dia, opa, professora Fátima Campelo acompanhando a gente, nosso bom dia também, para Marianas aí, ó, a Mariana lá da Seduc, muito bom acompanhar, também para a turma de Manuel Emílio, tem turma 1 e turma 2, ô Manuel Emílio, 1 e 2, coloca pra gente aí o nome desses alunos aí, que tem duas turmas, né? Muito bom estar com vocês, né? E coloca as localidades também, né? Porque pode ser que a gente tá falando aí de Manuel Emílio, mas pode ser que seja aqui um povoado, uma coisa assim, coloca aí. Bom dia Palmeirais também, bom dia São Julião, bom dia São Miguel da Baixa Grande. O nosso bom dia aí pra Yara, a Alana, pra Caça, pro Diego, pra... Alana e Alane, deve ser irmã, não é isso? Bom dia também para o Luiz. Bom dia também aí para a Larissa, para a Amanda, para o Cauã, para o Hércules e para a Evelyn, né? Bom dia a todos vocês, tá? A turma também do YouTube aí, né, Juliana? Juliana Nunes. Também aí para a Lisandra, né? Também a Danusa aí acompanhando a gente pelo YouTube. Opa, Danusa, bom dia para você aí na Seduc. Bom dia também, Franciele. Bom dia, Ana Lúcia. E vamos que vamos, né? Continuar falando, né, sobre essa prestação pecuniária, né? Pessoal, olha aqui, ó, prestação pecuniária. Nós estamos falando, né? Já falamos que é dinheiro, moeda mesmo. Nós falamos também que não se admite o tributo in natura, ou seja, eu pegar parte da minha produção e entregar para o Estado. Não se admite isso não. E também não se admite o pagamento in labore, até porque, pessoal, o Estado, né, ele contrata funcionário público mediante concurso, né? E aqui, no caso aqui do in labore, né, nós temos aqui a licitação, né? Temos aí a lei das licitações e para ele comprar os produtos ele tem que passar por um processo licitatório. Então, tá fora isso aí, senão vai violar, né? Vai violar a legislação administrativa. Bom, também nós temos aí exceção. Pessoal, é o seguinte, né? Quando a gente fala de legislação brasileira, todas elas vocês vão ver. Falou, não pode isso, não pode aquilo, aí vem lá. Exceção. Artigo tal, não sei o que. Aqui nós temos a dação de pagamentos com bens imóveis previsto lá na Lei Complementar 101 de 2001. O cheque também é autorizado. Só que o cheque, pessoal, tem uma característica bastante interessante, né? O cheque é uma ordem de pagamento. Tá lá. E o cheque é uma modalidade bastante antiga, né? Então você poderia também fazer o pagamento, está previsto no CNT, no CTN. Mas acontece o seguinte, né? O cheque, o Estado vai esperar a compensação. Se não tiver a compensação, o cheque sem fundo ele não dá a quitação do tributo, né? Agora é o seguinte, você tem, existe a possibilidade, por exemplo, do Estado estar devendo para o particular. Como assim, professor? O Estado também tem dívida com o particular, né? E aí, os títulos da dívida pública, como é que é isso? O governo do Estado, ele lança, por exemplo, vem lançando há anos aí, né, títulos, né, para poder angariar recursos. E aí ele faz lá o título, você vai lá, compra o título como investimento, depois o Estado não consegue pagar, ou então não sei o quê, ainda não está vencido. Mas você pode pegar esse título e falar assim, chegar e falar assim, olha, Estado, você me deve isso aqui, e eu te devo também. Eu te devo aí os tributos, e você me deve aqui esse título aqui. Eu quero usar esse título para pagamento. Aqui, pessoal, não é caracterizado uma dação de pagamento, mas sim apenas uma compensação, porque assim, se o Estado está devendo, tá? E você também está devendo,
Então você chega lá, você me deve tanto e eu te devo tanto. Então vamos encontrar essas contas aí e vamos fazer esse acerto, tá? E aí pode ser extinto o crédito tributário, tá? Previsto no artigo 156, inciso 2. Regra geral aí, vamos começar a analisar mais profundamente esse negócio, né? Veja só, a prestação pecuniária, tributária, em regra, é uma prestação pecuniária e a regra é tudo em bens em que possa expressar o valor em moeda. Veja, pessoal, que aqui fala assim bens nessa regra, mas é só bens imóveis, tá? Os bens móveis, não. Então, tá lá no artigo 156, né? Vamos agora aprofundar, né? Quanto à dação de pagamento de bens imóveis, né? Veio lá com a Lei 105, que é justamente para satisfação da obrigação tributária, né? Nesse aspecto, pessoal, tanto o artigo 156, inciso 10, que foi inserido, né, pela Lei Complementar 104, o que é inserido, pessoal? Veja lá, a Lei Complementar, né, o Código Tributário Nacional, tinha lá artigo 1, 2 e tal, e tinha esse artigo 156. E esse artigo 156, ele ia só até o inciso 10. Aí o que acontece, né? Essa lei 105 falou assim, olha, vou incluir lá no artigo 156 do Código Tributário o inciso 11º, e ele vai estar agora regulamentando também a dação em pagamento, tá? Então, essa lei aqui, ela inseriu esse inciso aqui, tá? E aí se passou a ter. Mas veja só, a dação em pagamento, ela só pode ser feita com pagamento de bens imóveis somente. Bens imóveis. Não se admite, olha aqui, ó, não admite pagamento com bens móveis, tá? Até porque os bens móveis, pessoal, o Estado vai fazer a licitação para comprar, tá? Aqui, pessoal, é o seguinte, né? Eu trouxe para vocês aqui, né? Na esfera federal, os tributos na esfera federal, está regulamentado essa lei 104, esse artigo 156 aqui, no âmbito federal, tem a lei 13.259, e eu vou dizer para vocês, né? As legislações estaduais, elas podem fazer, mas não pode fugir dessa lei 104, tá? A maioria delas vão ser muito parecidas com a lei federal, então não vamos analisar especificamente cada um, não. Aqui, ó, no âmbito federal, a dação de pagamento deve ser precedida de avaliação do bem. Primeiro tem que ter uma avaliação. E a avaliação, pessoal, tem que ser uma avaliação para alguém que tenha qualificação e tenha reconhecimento que é um avaliador de imóveis, né? Esse imóvel também, ele tem que estar livre e desembaraçado de quaisquer ônus. Ou seja, se você tem uma casa, vai usar a tua casa para pagar o tributo, mas se em algum momento você fez uma hipoteca, foi num banco, pegou dinheiro e deu ela em garantia, então ela não está livre e ela não está desembaraçada. Então tem que primeiro resolver essa questão da baixa da hipoteca. E outro aspecto relevante também é que a dação tem que abranger a totalidade do crédito ou dos créditos. E mais, com todos os juros e correção monetárias e encargos, né? E encargos legais. Tudo que está previsto lá. Aqui, pessoal, sem qualquer desconto. Sem qualquer desconto. Então, se você devia 50 mil lá de tributos, aí mais juros e correção, né? Se era 50 mil, passou a ser 60, 70, você vai ter que pagar os 70, com juros e multa, tudo ali, tá? Multa por atraso e tal, e outras coisas mais, né?
E lembrando para vocês, é a totalidade sem desconto, tá? Mas, professor, mas os tributos lá os tributos lá do negócio lá, do cliente meu aqui que eu tô vendo aqui, ele passou aí de 100 mil e a casa que ele tem aqui só vale 100. E os tributos lá tá dando 130. Então, você pode completar com dinheiro, tá? A diferença. Com dinheiro, ou então aquelas outras modalidades lá, cheque, essas coisas e tudo mais. Mas só o cheque, se for o caso, só na hora que for compensar, tá bom? Então, sempre lembrando para vocês que é os valores pela totalidade da dívida. Então, na hora de você fazer a dação em pagamento, o fiscal lá vai rodar o programinha dele lá, para anotar o seu CPF, o seu CNPJ lá e aí vai apurar tudo que você deve lá, né? E aí o negócio fica, né? Vai puxar tudo mesmo, tá? Tá bom? Vamos avançar um pouco mais, detalhando e analisando esse conceito de tributo, né? Então, agora nós vamos analisar, pessoal, o aspecto, né, da compulsoriedade, tá? Então agora o nosso tributo ele é compulsório. Então, pessoal, nós estamos dizendo assim que, olha, aqui o contribuinte, que somos nós, pagadores do tributo, aqui, ó, ele não pode cair fora. Tá? E, professor, mas... Pera lá, eu vou explicar de vocês direitinho, tá? Vou explicar direitinho. Porque essa compulsoriedade aqui, ela tem alguns aspectos que carece de vocês entenderem bem para que saber que você não pode fugir. A princípio é o seguinte, o tributo não é instituído por lei, e não temos aquela máxima no direito que diz que não sou obrigado a fazer ou deixar de fazer, senão em virtude de lei. Então foi feita a lei. E a lei, pessoal, ela é feita por quem? É feita por nossos representantes, deputados e senadores, vereadores, que fazem a lei. Então essa lei emanou de nós mesmos, do acordo nosso da sociedade com o Estado. E aí, tá lá. Então, esse tributo ele deve ser pago independente da nossa vontade. Para quem figura como obrigado. Professor, e o que significa isso? Olha, claro, né? Vocês, queridos alunos, ainda são menores. Aí, aqueles que têm propriedade, carro, já tem coisa, já no nome, né? Não é, pessoal, professor, eu tenho carro, mas o carro dá no nome do meu... Então você não tem carro. Quem tem carro é teu pai. Tá? Se você anda no carro do teu pai, ou na moto do teu pai, a moto é do teu pai, está no nome dele. O dia que ele passar, ou você passar para o teu nome, aí você vai dizer que é seu. Que aí está o documento do carro, da moto é teu. Então aí é seu. Aí você vai ter que... Você vai entrar nessa figura, tá? E assim, como essa obrigação, ela teve como origem a lei, e a lei, ela é para todos. Tá? Mas vamos ver por que isso aí para todos e por que isso aí tem que ser parado. Assim, pessoal, o que acontece? A lei, lá na lei, vai colocar uma dada situação e que caso você pratique, aí sim você é obrigado. Vamos exemplificar para vocês aqui, tá? Vamos exemplificar para vocês. Olha só. Vamos colocar... Esse exemplo vai ser bom, da casa, tá? Olha aqui, ó. Uma casa, né? Sobre a propriedade rural urbana, nós temos o IPTU, tá? Incídio IPTU. Mas incídio IPTU para quem? Para o proprietário. O dia que você for aqui, vamos botar aqui na frente, né? Vou botar de outra cor. Vou botar até azul, fica mais bonito, né? Aqui, o dia que você for, né?
Vamos botar onde isso aqui? Em cima, né? Proprietário, né? O dia que você for proprietário, e aí, no momento em que você é proprietário, aí você passou a ser o agente do fato gerador. E aí, ocorreu o fato gerador, aí, pessoal, é inevitável o nascimento do tributo, porque está previsto na lei que quem tem casa está sujeito à aplicação. Ô, professor, eu moro aqui na comunidade, aqui no bairro aqui, e ninguém paga, aqui no bairro, ninguém paga IPTU, não. Provavelmente, né, vou dizer para vocês, né, que aí seria mais uma exceção, aí no caso do município, as pessoas não estão pagando IPTU, porque o município deve ter lá aí uma lei que diz que a casa, se for, não sei o quê, aí fala lá um detalhezinho da casa, se ela for pequena, não sei o quê, ou for localizada em determinada área da região e tal, tá vendo? Que ela está isenta. Por isso ele não paga. Né? Tá certo? Agora é o seguinte, é importante vocês saberem que quando a gente está falando para vocês aqui, nesse caso, da ocorrência do fato gerador, pessoal, isso aqui é relevante mesmo, né? É relevante quando se você praticar o fato gerador, aí vai estar a incidência do tributo, tá bom? Sempre assim. Opa, saiu em cima de novo, né? Vou tirar aqui para botar direito. Aqui, então vamos agora sim o nosso fato gerador, né? Que quando eu fui proprietário passamos a ter. E aí, né, nós temos. Então, a obrigação tributária aqui, ao praticar a obrigação tributária, ou seja, quando eu passar a casa para o meu nome, aí agora eu sou o proprietário, né? Mas, veja só, existe uma circunstância, né? Existe uma circunstância em que, quando uma pessoa aluga uma casa, o proprietário da casa diz, não, olha, o IPTU aí, essas coisas aí, é água, luz, aí então é por tua conta agora. Só que acontece o seguinte, né? No caso desse acordo que é feito lá quando se faz um aluguel da casa, ele é feito, é um acordo voluntário entre o proprietário e o locatário, né? As duas pessoas aí, né? Então, estão nesse aspecto aí. Então, se eles estão praticando um ato negocial, essa obrigação do aluguel, ela vai ser uma obrigação civil e é regida pelo direito civil e não pelo direito tributário. Professor, mas o proprietário está empurrando aqui para... na negociação você vai estar acertado alguma coisa nesse aspecto, o valor do aluguel, mais o IPTU, essas coisas mais tal. Então essas partes aqui vão estar envolvidas. Já no caso da obrigação tributária, ela não é um acordo entre as partes, né? Vamos botar até de outra cor, né? Vamos apagar essa, botar aqui, é a obrigação civil. Está aqui, ó, são vontades. Já a obrigação tributária, né, ela decorre de lei. Né? Então, se ela decorre de lei, então não tem negociação. Não tem negociação. A negociação, se vocês querem fazer alguma coisa da questão tributária, pessoal, aí vocês vão ter que ir lá falar com o deputado, com o senador, para mudar a lei. E aí mudou a lei, aí o Estado tem que mudar também a cobrança. Né? Então, nesses contratos de aluguel, normalmente se faz isso. Acontece o seguinte, pessoal. Se o locatário não pagar o tributo, quem é
A obrigação tributária é de quem? Tá? A obrigação tributária, nesse caso, pessoal, é do proprietário. Tá? O Estado não vai nem atrás do locatário. Professor, mas o contrato de aluguel está lá escrito que eu tenho obrigação. Mas o Estado não quer saber. Porque esse contrato de você pagar locatário, você pagar o aluguel e pagar o tributo, é um acordo que você fez lá com o proprietário. Ou então o proprietário, a fazenda pública vai dizer, não, estou cobrando de ti porque você é o proprietário. Ah, mas eu passei lá para o meu locatário, lá, não sei o que, eu aluguei o apartamento. O fiscal do Estado, do ente estatal, vai chegar e dizer assim, olha, problema é teu. Porque o IPTU aqui, ele decorre de lei, e quem tem a obrigação de pagar esse tributo, porque o fato gerador aconteceu, o fato gerador aconteceu porque você é a pessoa que é o proprietário do imóvel, então a lei diz que eu tenho que cobrar de ti. Você se vira lá com o teu inquilino. Aí você vai se virar lá com o teu inquilino, tá bom? Perceberam essa diferença, pessoal? A obrigação tributária, ela decorre, a obrigação tributária decorre de lei, né? Já a obrigação civil, ela decorre de uma negociação, vontade das partes. Aí vamos aprofundar um pouquinho mais, que aqui tem coisa. Aqui tem coisa. Porque agora, pessoal, nós estamos dizendo aqui no início, está lá no nosso Código Tributário, no artigo 3º, dizendo que o tributo será instituído por lei. Estão lembrados lá do artigo 3º? Estão ou não estão? Então não. Professor, lembra aí que eu não guardei de cabeça, não. Vamos lembrar para vocês que lá no artigo 3º está dizendo que o tributo é toda prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir e que não constitua sanção de ato ilícito, instituído em lei e cobrado mediante atividade plenamente vinculada. Então está dizendo instituído em lei. Tá? A nossa Constituição também fala nesse aspecto aí. Tá? Por que é isso aqui, pessoal? Né? Pessoal, esse princípio da legalidade aqui, e aí nós vamos chamar de que o objetivo aqui é um princípio da legalidade, que é uma garantia fundamental do contribuinte. Porque é aqui na lei é que acontece o freio para que o Estado não fique com ganância e querer, eu quero mais. Não, né? A ganância, né? O leão, né? Mas é assim, pessoal. Aí vem a nossa Constituição, e tem lá na nossa Constituição um outro instituto chamado medida provisória. E o nosso STF entende e deu seu posicionamento que a medida provisória também é um instrumento hábil para instituir tributos. É porque o STF está dizendo que a medida provisória ela tem força de lei, então seria um instrumento hábil. Veja só, pessoal, esse princípio da legalidade, tá? Esse princípio da legalidade, ele não é só da área tributária, não. Esse princípio está lá no nosso artigo 150, inciso I da nossa Constituição, que é uma forma de garantir a vontade popular. Veja só, por que garantir a forma? Porque essas leis, elas são elaboradas por nossos representantes do povo. Então seria o quê? Nosso representante do povo é a vontade popular. Né? Então essa questão também está endossada lá
no nosso CTN, no artigo 97, que prevê o princípio tipicamente de tipicidade do direito tributário. Princípio de tipicidade, pessoal, é aquele princípio que está em lei, que são elementos essenciais para a incidência tributária. Deve estar lá na lei. E esse princípio, pessoal, é o que nos dá, né, é de suma importância para nós, para que dê a nossa segurança jurídica e que é emanada pelo próprio povo. Mas o nosso STF está dizendo que a medida provisória ela tem força de lei. Mas a gente está vendo que na nossa Constituição está dizendo que a lei, né, emana do povo, né, que são por meio dos nossos representantes. E aí, pessoal, né, vem aqui, agora vamos começar a falar um pouquinho de crítica mesmo, porque, veja só, o STF entendeu que a medida provisória é um instrumento hábil para a criação. Né? O nosso STF está dizendo que a medida provisória... Opa, não escreveu? Tem que pegar ele, né? O nosso STF está dizendo que a medida provisória é um instrumento hábil para a criação de tributo e que não viola o princípio da legalidade. Vamos ver se é verdade mesmo, né? Pelo princípio lá da legalidade, ou seja, né, resguardar a tributação da vontade popular. Né? O nosso princípio da legalidade é que vai dar a vontade popular. Mas aí eu pergunto para vocês assim, quem é que edita a medida provisória? Ah, e aqui está agora, né, pessoal? Aqui. É o ponto que nosso entendimento discorda do posicionamento do STF, porque a medida provisória, não é só eu não, tá, pessoal? A doutrina também tem esse posicionamento, tá? A medida provisória representa a vontade do Poder Executivo, porque é ele que executa. Nesse caso, pessoal, o que está acontecendo? A vontade do povo está ficando em segundo plano. E assim, pessoal, eu entendo que o STF tem que mudar o seu posicionamento e dizer que medida provisória não serve. A menos que ele vá até algum entendimento que a medida provisória, no caso de tributo, só tenha valor depois de aprovada em lei. Ora, se é assim, então não edite a medida provisória. Faça um projeto de lei para ser analisado e aí ser aprovado. Tá? Apesar de tudo isso, pessoal, o nosso STF, né, tá mantendo esse posicionamento que a medida provisória pode ser tratar de assuntos, né, atribuídos à lei ordinária e que, muitas das vezes, é claro, né, também não pode entrar na reserva da lei complementar, porque aí seria um absurdo, né? Tá? E essa vedação, no caso da lei complementar, está expressa lá no artigo 62, parágrafo 1º da Constituição. Aí lá não pode mesmo. Também, continuando falando sobre o nosso princípio, nós estamos dizendo que não pode constituir sanção de ato ilícito. Pessoal, na regra, o tributo não tem caráter punitivo. A multa, pessoal, é porque alguma coisa o cidadão fez fora do que estava na regra. Né? Então, não é tributo, a multa não é tributo, e assim é tratado aí a sanção, né, desses atos ilícitos, não é tratado como um tributo, e sim. Né? Porque o tributo, pessoal, né, nós temos que entrar na capacidade tributiva para a manutenção do Estado. E não é punição, está voltado aí para o acordo que foi feito, tá? Entre a sociedade e o Estado. Professor, eu não fiz esse acordo. Fez sim.
Quando você votou lá no deputado, vereador, você fez esse acordo. Né? É. Então, pessoal, nós podemos dizer que não é tributo. Mas acontece o seguinte, pessoal, se tiver alguma situação, uma multa lá, porque teve uma multa, você não pagou, e essa multa foi lá inscrita na dívida ativa. Se foi inscrita, se essa multa, né, foi inscrita lá na dívida ativa, e aí pode ser objeto de execução fiscal da dívida ativa, né, não tributária. Aí segue a execução com os privilégios de Estado, tá? Não é. Mas continua não sendo, né, tributo. Então, a multa nunca vai ter natureza jurídica tributária. Nunca. Ela sempre vai ser uma sanção ou uma punição por um ilícito qualquer. Né? Ou estacionou no lugar errado, ou não apresentou, não apresentou a documentação, no caso lá da emissão de nota fiscal, ou qualquer coisa lá que caracterizou um ato ilícito, então está sendo punido. Tá? O professor Ricardo Lobo Torres, né, ele faz alguns comentários a respeito dessa matéria que são para ficar bem claro essa questão. Né? Então vamos ver aqui o posicionamento do professor Lobo. Né? Ele está lá, que o tributo ele deriva da incidência do poder tributário sobre a propriedade privada, decorre lá de lei. E a penalidade pecuniária resulta de um poder penal do Estado por alguém que não cumpriu uma norma. E se não cumpriu, para resguardar essa norma, então ocorre a multa. Aqui, pessoal, não se confunda o poder de tributar com o poder de punir. São duas circunstâncias totalmente diferentes. O poder tributário vem... vamos botar de cor diferente que vai ficar melhor para vocês. Né? O poder de tributar vem do direito tributário e o poder de punir está lá no Código Penal. Tá? E assim, a punição não cria fatos geradores, porque não há conduta, não há fato gerador. Dizendo não sei o que. Não. Punição é punição, tá? Assim, pessoal, nós podemos dizer assim, né? Vamos pegar uma situação de um ilícito, né, que foi praticado. De uma situação ilícita foi praticado um ato gerador de tributo. Esse tributo será devido. Tá? Por exemplo, assim, ó, vamos colocar, né, um ilícito praticado. O tráfico de drogas lá, o camarada lá, o traficante lá, ele ofere renda. Se ele ofere renda, a renda é um fato gerador e é tributado pelo imposto de renda. Então, a renda o tráfico da droga, não tem nada a ver. Mas se ele cometeu, gerou o fato gerador, que ele oferiu renda, e aí vai ter o imposto de renda. Pessoal, o caso mais clássico desse negócio aí, desse negócio aí, é do Al Capone. Sabia que Al Capone não foi preso por conta dos ilícitos que ele cometia lá nos Estados Unidos? Não. Ele foi preso pela legislação americana lá, que trata do imposto de renda. Eles viram que não tinha jeito de pegar ele pela questão do tráfico mesmo, lá, dos ilícitos que ele cometia. Mas aí viram assim, pô, esse cara está enriquecendo, está cada vez ficando mais rico e não está pagando o imposto de renda. Aí a polícia lá nos Estados Unidos falou assim, opa, peraí, eu vou pegar ele por aqui, né? Tá certo? Então, pessoal, tem aqui outro posicionamento, né? É bastante extenso do professor
o de Brito Machado, né, que fala também a respeito dessa hipótese. Mas aí, assim, é mais esclarecimento para vocês, tá bom? Tá colocando ainda a questão do fato econômico e tal, né? Essas coisas, tá? Então, então não há necessidade. Aqui está só dizendo, né, que se o fato econômico, né, ou o fato gerador está previsto na lei, e se essa lei ela acontece o fato, mesmo que seja decorrente do ato ilícito, então está sendo tributado. E assim, nós vamos estar finalizando essa análise aí, gente, com a atividade plenamente vinculada. É a última parte do nosso... Veja só, pessoal, aqui não cabe nem ao intérprete, nem ao agente público qualquer margem de discricionariedade. Ou seja, não é porque... É porque o quê, meu irmão? O agente público não pode pensar, não, é porque o fulano lá é meu parente, eu não vou... Negativo. É compulsório, ou seja, é obrigado, sob pena de responsabilidade funcional, se o agente público não cobrar o tributo que está previsto em lei. E professor... peraí, pessoal, vocês também têm que ver o seguinte, né? Ele é compulsório, vai cobrar, mas vocês têm que ver que a lei não é uma lei única. Por exemplo, a lei do IPTU, tem lá a lei, mas tem algum momento, alguma outra exceção lá, tipo na lei 104, lei complementar 104, no município de vocês, aí, no estado também tem, na União também tem, algumas situações em que pessoas que têm, por exemplo, tem uma renda abaixo tem a tabelinha do imposto de renda, se não me engano, é R$1.900, R$2.000 aproximado. Quem tem renda abaixo de R$2.000 não será tributado pelo imposto de renda. Mas você tem uma lei para isso. Tá? Se não tiver a lei, tem que cobrar. Tá? Então, não posso também ter conveniência, não cabe nenhum tipo de conveniência ou oportunidade para praticar a cobrança, porque está determinado por lei. A lei diz que o IPTU será cobrado no mês tal, é lá mesmo. O imposto de renda será cobrado é lá mesmo. Tá? O ICMS é cobrado conforme lá os fatos geradores, não tem. Tá? A cobrança aqui ela é obrigatória, sob pena do agente receber punições por conta disso. E essas punições, pessoal, vai até ele responder pessoalmente, tá? Por isso. E pode perder o cargo e ainda ter multa e uma série de problemas. Então, fiquem atentos, tá? Agora é o seguinte, pessoal, né? Dentro desse conceito, o tributo, para ele começar a ser vigente mesmo, ele carece do lançamento. E é isso que o agente público vai fazer, o lançamento que deve ser praticado sobre a responsabilidade E é com o lançamento do crédito tributário que se faz a apuração do crédito tributário. É o momento em que, para constituir o crédito tributário, é que ocorre a identificação do contribuinte, o valor e tudo mais. E é esse lançamento aqui que é obrigatório para o agente. Ele tem que fazer esse lançamento para constituir o crédito tributário. Tá? É nesse momento que faz toda a identificação. Tá? Não vamos conversar especificamente sobre esse lançamento. Tá? Não precisa entrar agora aqui. Tá? Então, é nesse ponto que a gente coloca aqui todo tributo, é toda prestação pecuniária. Vamos grifando aqui o que a gente já viu especificamente. Prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, instituído por lei, não é sanção, não constitua sanção de ato ilícito, cobrado mediante atividade plenamente vinculada. Assim nós encerramos
o nosso código, a nossa análise, tá? Mas assim, resumindo tudo para vocês, que a gente viu, o tributo, ele é instituído em lei, não é uma sanção por ato ilícito, ele tem que ser pago compulsoriamente ou obrigatoriamente em moeda ou no valor que ela possa exprimir. E é cobrado mediante ato de atividade administrativa plenamente vinculada. Tá certo? Bom, agora, pessoal, nós precisamos também conversar um pouquinho com vocês, né, sobre alguns exercíciozinhos que nós vamos fazer, tá bom? Então, vamos praticar aí um pouquinho, tá? Para que a gente possa ver aí. Olha lá, para vocês aí, tá? Eu vou fazer o seguinte, pessoal, eu vou passar esse exercício para vocês responderem, tá? Na próxima aula. Porque eu botei uma série de exercícios aqui, tá? Para vocês responderem na próxima aula. Nós já estamos chegando no final da nossa aula. Vamos passar aqui rapidinho para a gente ver todos esses exercícios aí, tá? Ah, está todo gabaritado, mas não tem problema, tá? Vocês evitem olhar o gabarito, porque aqui vai dar para vocês fazer uma revisão bem legal mesmo de tudo isso, tá bom? E assim, nós vamos encerrar a nossa aula de hoje, né? Opa, tá bem, resposta aí. Olha aí para vocês quiserem dar uma olhada, né? Tem material aí nas nossas referências, tem coisa de 2022 agora recente, tá, pessoal? Tá? Olha, só voltar aqui para vocês, né? Aqui, ó, do Quintanilha, recente agora, né? Não gosto de usar muito referências muito antigas, até porque essa legislação tributária ela muda muito. Mas olha, pessoal, foi um prazer estar com vocês. Baixem lá na plataforma, tá, o PDF e façam as questões e vai ser muito legal. E caso tenha dúvida, na próxima aula vocês perguntem, tá bom? Um abraço e até a próxima.